Capítulo 52. Desperte! Desperte! Revista-se de força, ó Sião! Vista suas belas roupas, ó Jerusalém, cidade santa! Pois nunca mais entrarão em você o incircunciso e o impuro. Sacuda o pó, levante-se e sente-se num lugar de honra, ó Jerusalém! Tire as correntes do pescoço, ó cativa filha de Sião! Pois assim diz Jeová: vocês foram vendidos por nada e serão resgatados sem dinheiro. Pois assim diz o soberano Senhor Jeová: primeiro, meu povo desceu ao Egito para morar lá como estrangeiro. Depois, a Assíria os oprimiu sem nenhum motivo. Portanto, o que farei agora, diz Jeová? Pois o meu povo foi levado embora em troca de nada. Aqueles que os dominam dão gritos de vitória, diz Jeová, e o meu nome é constantemente tratado com desrespeito o dia inteiro. Por essa razão, meu povo conhecerá o meu nome. Por essa razão, eles saberão naquele dia que sou eu quem está falando. Vejam, sou eu. Como são lindos sobre os montes os pés daquele que traz boas novas, do proclamador de paz, daquele que traz boas novas de algo melhor, do proclamador de salvação, daquele que diz a Sião: seu Deus tornou-se rei. Escute, seus vigias erguem a voz, juntos gritam de alegria, pois quando Jeová trouxer Sião de volta, eles verão isso claramente. Fiquem animadas, gritem juntas de alegria, ó ruínas de Jerusalém, pois Jeová consolou seu povo, ele resgatou Jerusalém. Jeová desnudou seu santo braço diante dos olhos de todas as nações. Todos os confins da terra verão os atos de salvação da parte do nosso Deus. Retirem-se, retirem-se, saiam daí, não toquem em nada impuro, saiam dela, mantenham-se puros, vocês que carregam os utensílios de Jeová. Pois vocês não sairão em pânico, nem terão de fugir, porque Jeová irá à sua frente, e o Deus de Israel será a sua retaguarda. Vejam, meu servo agirá com perspicácia, ele será enaltecido, será elevado e grandemente exaltado. Assim como houve muitos que olharam para ele espantados, pois a sua aparência estava mais desfigurada do que a de qualquer outro homem, e a sua imponente figura, mais do que a da humanidade, assim também ele surpreenderá muitas nações. Reis ficarão calados diante dele, porque verão aquilo que não lhes tinha sido contado, e darão atenção àquilo que não tinham ouvido. Capítulo 53. Quem depositou fé no que falamos? E a quem foi revelado o braço de Jeová? Ele surgirá como um ramo novo perante ele, como uma raiz numa terra árida. Ele não tem uma figura imponente, nem esplendor, e aos nossos olhos a sua aparência não é atraente. Ele foi desprezado e evitado pelos homens. Era um homem que sofreria a dor e que estava familiarizado com a doença. Era como se o seu rosto estivesse escondido de nós. Ele foi desprezado e não o levamos em conta. Na verdade, ele mesmo carregou as nossas doenças e levou sobre si as nossas dores. Mas nós o considerávamos afligido, golpeado por Deus e atribulado. No entanto, ele foi traspassado pelas nossas transgressões, foi esmagado pelos nossos erros. Ele sofreu punição para que tivéssemos paz, e por causa das suas feridas fomos curados. Todos nós andávamos como ovelhas perdidas, cada um de nós seguia o seu próprio caminho, e Jeová fez com que os erros de todos nós recaíssem sobre ele. Ele foi oprimido e deixou-se atribular, mas não abriu a boca. Foi levado como um cordeiro ao abate, como uma ovelha que fica em silêncio diante dos seus tosqueadores, e ele não abriu a boca.
Por causa de um julgamento injusto, ele foi levado embora. Quem se preocupará com os detalhes da sua geração? Pois ele foi cortado da terra dos vivos. Por causa da transgressão do meu povo, ele sofreu o golpe. Ele recebeu uma sepultura entre os maus. Ao morrer, foi enterrado entre os ricos, apesar de não ter feito nada de errado e não ter havido falsidade na sua boca. Mas foi da vontade de Jeová esmagá-lo. Ele o deixou adoecer. Se tu apresentares a vida dele como oferta pela culpa, ele verá a sua descendência, prolongará os seus dias, e por meio dele será realizado o que agrada a Jeová. Por causa da sua angústia, ele ficará satisfeito com o que verá. Por meio do seu conhecimento, o justo, meu servo, trará uma posição justa a muitos, e ele levará os erros deles. Por isso, lhe darei uma porção entre os muitos, e ele repartirá o despojo com os poderosos, porque derramou a sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores. Ele carregou o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores.